Olá, sou a professora Selma Kazumi da Trindade Noguchi e convido vocês para assistir os vídeos educativos sobre metodologias ativas para o ensino em saúde com o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação. Por meio das metodologias ativas, é possível proporcionar aos alunos o protagonismo do seu próprio aprendizado, através de atividades mais contextualizadas e que favoreçam sua participação mais engajada e reflexiva. Por isso, os vídeos irão ilustrar a forma de aplicação das principais metodologias ativas com sugestões de recursos tecnológicos, sendo elas aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em equipes e metodologia da problematização com arco de Magritte. Metodologia da problematização com arco de Magritte. O arco de Magritte é a base para a aplicação da metodologia da problematização, pois trata-se de uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem que apresenta como ponto inicial a realidade, que, observada de diversos ângulos, permite ao aluno realizar uma análise de problemas da realidade. A representação do arco, que demonstra a passagem por cada fase do processo de solução do problema, seguem as seguintes etapas: observação da realidade, definição dos pontos-chave, teorização, hipótese da solução e aplicabilidade. A primeira etapa, observação da realidade, busca identificar características de determinada realidade com o objetivo de transformá-la por meio do estudo. Uma vez definido o problema, inicia-se a reflexão sobre os possíveis fatores e determinantes relacionados ao problema. Segunda etapa, definição dos pontos-chave. Pode ser apresentado através de questões básicas para a compreensão do tema, refletindo sobre os possíveis fatores que determinou o problema de estudo. Possibilita-se a criatividade e flexibilidade nessa elaboração. Nesse momento, pode ser aplicado o Mentimeter para a identificação de unidades de conteúdos mais frequentes, através de nuvem de palavras com apresentações interativas, fornecendo feedback imediato por intermédio de dispositivos eletrônicos para definição dos pontos-chave. Terceira etapa, teorização. Momento em que se constrói as respostas para o problema e os dados são analisados e discutidos. Trata-se da investigação dos pontos-chave. Nessa etapa, sugere-se a aplicação do Plickles, um recurso tecnológico de gamificação em que o jogo desenvolve a aprendizagem de forma lúdica. O aluno assume o protagonismo da atividade, além da possibilidade de enriquecer os debates, podendo o professor realizar imediata intervenção a partir das incidências de erros. Quarta etapa, hipótese de solução. Corresponde à elaboração da hipótese de solução. Nessa fase, deve ser estimulada a criatividade e a originalidade, pois é o momento da elaboração das alternativas de solução. Quinta etapa, aplicação à realidade. Aplicação das hipóteses de solução. Retorno do estudo investigado através da solução do problema observado. O objetivo determinante desse método é a investigação mobilizadora de diferentes habilidades intelectuais dos alunos, que se esforçam para praticar o que assimilou em seus problemas, desde noções essenciais para fundamentar as finalidades até as informações mais precisas e desenvolvidas de diferentes assuntos, que auxiliam como instrumento no processo de solução do problema. Aprendizagem baseada em equipe, do inglês Team Based Learning, sendo mais usual a utilização da sigla TBL. A aprendizagem baseada em equipes é um método dinâmico que estimula o interesse e competitividade em que o professor se torna um facilitador da aprendizagem. É baseada no diálogo e na interação entre os alunos, o que abrange as habilidades de comunicação e trabalho colaborativo em equipes, além de permitir a reflexão do aluno sobre a prática, o que leva à mudança de raciocínio prévio. Recomenda-se que o facilitador tenha expertise no assunto que será abordado. O TBL consiste em 4 etapas. Primeira etapa, preparação individual. Segunda etapa, teste individual. Terceira etapa, discussão em equipe. E quarta etapa, análise das questões. A primeira etapa, preparação, os alunos estudam individualmente, podendo adquirir conhecimento através de leitura prévia, assistindo conferências, entrevistas, realizando experimentos ou qualquer atividade sugerida pelo professor previamente. Na segunda etapa, garantia de preparo,
deve ser realizado teste individual, composto de aproximadamente 10 questões de múltipla escolha, podendo ser projetadas de forma eletrônica ou entregue impresso. Ideal que as questões apresentem uma ampla abrangência de conteúdo, com distribuição de questões de fácil resolução e questões que exijam conhecimento mais aprofundado sobre a temática. Como recurso tecnológico, o Socrative é um software que possibilita aplicar as questões de forma individual através de smartphone, condizente com essa etapa do TBL, uma vez que o professor consegue acompanhar de forma diagnóstica as principais dificuldades de aprendizagem de acordo com as questões elaboradas. Antes de iniciar a próxima etapa, o professor deve organizar uma planilha com as respostas iniciais dos alunos de forma individual e, posteriormente, das equipes. Terceira etapa, aplicação de conceitos. Turma dividida em pequenos grupos de 5 a 8 estudantes, é importante haver o máximo de heterogeneidade entre os membros dos grupos. Irão responder as questões em equipe, momento em que os alunos irão discutir suas respostas e explicar aos colegas o porquê de suas respostas. Nessa etapa, os membros da equipe podem avaliar seus pares. A sugestão da leitura de material de apoio sobre o tema a ser trabalhado pode ser atribuída a cada sessão ou pode se tratar de algum tema já abordado em outras aulas e disciplinas, ou de um tema ainda não discutido em sala de aula, o que valoriza o conhecimento prévio dos estudantes. Quarta etapa, análise das questões em colaboração com a classe. Nessa etapa, o objetivo das discussões é a troca de experiências, de modo que todos devem chegar a um consenso sobre as questões do caso. Após chegarem a um consenso, as equipes se reúnem como uma classe e revelam ao mesmo tempo suas respostas. Este, então, se torna o material para a discussão em classe, durante a qual os principais pontos de ensino são revistos. Uma forma de dinamizar a análise das questões é aplicar o Mentimeter, em que, através de nuvem de palavras, com o uso de smartphone, as respostas serão reveladas simultaneamente, favorecendo a integração e feedback imediato. É sugerido persuadir os acadêmicos à preparação prévia para as missões em sala de aula. O orientador, preferencialmente, deve ser um especialista nos conteúdos a serem abordados, na perspectiva que os discentes pratiquem o trabalho em equipe na medida em que as sessões transcorrem. A habilidade de se relacionar vai sendo construída. Aprendizagem baseada em problemas, em inglês, Problem-Based Learning, sendo mais usual a utilização da sigla PBL. A aprendizagem baseada em problemas é um método de ensino-aprendizagem que emprega problemas do cotidiano, ou seja, trabalha com o avanço de habilidades baseado nas vivências de experiências relevantes, pelo qual o processo de aprender está estruturado em módulos, que abrangem debate de problemas discutidos em pequenos grupos orientados por um tutor. Consiste em um grupo tutorial e um mofo funcional. As dinâmicas das sessões tutoriais ocorrem em 3 momentos: abertura do problema, estudo individual e fechamento do problema. A primeira sessão tutorial visa trazer para a discussão os conhecimentos prévios do grupo. Já o objetivo da segunda reunião tutorial é integrar as informações originadas para resolver o caso. Para a sessão tutorial, é necessário um tutor, no qual é recomendável que ele auxilie os alunos a se empenharem com o problema para alcançar o mais elevado nível de conhecimento a partir desse estudo. Constitui-se ainda em um pequeno grupo de 8 a 10 alunos, dentre eles um será nomeado coordenador, em que sua função é organizar os discursos dos alunos, permitindo que todos possam participar de forma ativa. E o outro será nomeado o relator ou secretário, que será responsável por anotar e organizar o quadro branco. Ambos trabalham de forma sincrônica. É recomendado ainda alternar os alunos a cada novo problema, com a finalidade de que todos executem essas funções. As 7 etapas da sessão tutorial consistem: primeira etapa, apresentação do problema, podendo ser através de leitura ou apresentação de vídeo, para a identificação e esclarecimento dos termos desconhecidos. Segunda etapa, identificação dos problemas propostos,
a serem discutidos e examiná-los de forma aprofundada o suficiente para delimitar os objetivos da sessão. Terceira etapa, brainstorm. Explicações, formulação de hipóteses para essas questões com base no conhecimento prévio e experiência de vida dos alunos. Como sugestão de recurso tecnológico, a aplicação do Mentimeter permite criar nuvem de palavras a partir do smartphone, favorecendo a integração e providenciando feedback imediato para levantamento de hipóteses. Quarta etapa, formulação dos objetivos de aprendizagem. As hipóteses geradas pelo grupo devem ilustrar explicações com base em mecanismos de forma a entender os conceitos, evitando explicações simplificadas e superficiais. Quinta etapa, estudo individual dos objetivos de aprendizagem. Nessa etapa, os alunos identificam fontes de informações e adquirem novos conhecimentos de forma individual. Sexta etapa, rediscussão do problema frente aos novos conhecimentos adquiridos, para explicitar o produto de suas pesquisas de forma contextualizada. É importante que o façam na forma de síntese, elaborada pelo próprio aluno, citando bibliografias consultadas. Sétima etapa, avaliação formativa. É importante que seja aberto espaço para reflexão e avaliação do processo de trabalho, feito em forma de autoavaliação, avaliação interpares e avaliação do tutor. Para uma forma de avaliação formativa, a sugestão de recurso de gamificação possível de aplicação seria o Plickles, em que as respostas são geradas a partir da leitura do QR Code, questões que foram elaboradas previamente pelo tutor ou pelos próprios alunos. Etapas da dinâmica do eixo morfofuncional. O eixo morfofuncional permite desenvolver habilidade de estudo individual e coletivo, através de roteiros elaborados de forma antecipada e direcionada aos alunos antes dos encontros no laboratório de morfofuncional, entre a abertura e fechamento do problema da sessão tutorial. Tais roteiros visam direcionar o estudo, auxiliando na construção eficiente do conhecimento, baseado em metodologia ativa, elaborado por uma equipe de professores que abordam uma visão multiprofissional na construção do conhecimento. Os passos desenvolvidos nesse ambiente são os seguintes. Primeiro passo, apresentação do roteiro de aula. O eixo morfofuncional se baseia na construção do conhecimento morfológico para estruturar o saber fisiopatológico de doenças e fisiológicos de sistemas do corpo humano. Está diretamente relacionado aos problemas desenvolvidos pela tutoria. Segundo passo, uso de metodologias ativas. Vários artifícios são possíveis de desenvolver no ambiente, desde a apresentação das peças anatômicas sintéticas até as peças formorizadas, além de revisar o conhecimento em livros didáticos e imagens projetadas em computadores. A equipe de professores correlaciona o conhecimento e instiga a investigação de resposta. Uma estratégia é a utilização do Padlet, o mural interativo para socializar material, conteúdo desenvolvidos no laboratório a partir de blocos de conteúdo em conjunto com texto, arquivo de áudio, imagens e vídeos, proporcionando feedback paratextual. Terceiro passo, discussão do roteiro. A partir do conhecimento teórico aprendido durante a construção do roteiro nas etapas anteriores e contextualizadas com situações de pacientes e patologias que permitem organizar e compreender a importância dos objetivos aprendidos na busca do diagnóstico e tratamento. Quarto passo, avaliação formativa. A discussão dos objetivos do roteiro gera uma avaliação no desenvolvimento do aprendizado diário, a partir de um checklist dos principais tópicos que necessitam ser conhecidos ao final do encontro. Uma sugestão para a avaliação formativa seria a aplicação de gamificação, como Plickles e Kahoot, que tornam o ambiente de aprendizagem envolvente e impulsionam o imediatismo de respostas e informações, dinamizando as atividades do morfofuncional. O PBL permite potencializar a aprendizagem do estudante ao estimular a motivação para buscar respostas relevantes para problemas reais, necessitando para isso de uma grande demanda de tempo.